João capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentro tem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Só até aqui. Pai, nós glorificamos o Teu nome, esta é a Tua hora. Mais uma vez, usa minha simples e pequena vida e continue falando ao coração da Tua igreja. E nós já Te louvamos, agradecidos no nome santo de Jesus, este que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Tomai assento, amados. A Bíblia diz aqui que Jesus, ele estava ensinando. Ele, de madrugada, voltou para o templo e o povo sempre acompanhava Jesus. Sempre seguia Jesus por onde ele ia e, de repente, ele assentou e começou a ensinar as multidões. E, de repente, chega de surpresa ali alguns homens fariseus trazendo uma mulher que havia sido flagrada em pleno ato de adultério. Na verdade, os fariseus buscavam oportunidade para interpelar Jesus, para questionar Jesus, ou até mesmo tentar colocá-lo em alguma contradição para o acusá-lo. E a Bíblia diz que eles perguntaram a Jesus: segundo a lei de Moisés, todos aqueles que são flagrados em um ato de adultério, eles devem ser mortos, com uma morte de apedrejamento. E tu, o que dizes? Na verdade, era uma pergunta muito difícil, porque, primeiro, se ele ordenasse que aquela mulher fosse apedrejada, ele seria acusado ante as autoridades romanas de incitar ilegalmente a outros que matassem aquela mulher. Isso seria uma acusação que os romanos levariam em conta, e ele aí estaria numa situação um pouco complicada. Em segundo lugar, se por outro lado ele não permitisse a morte daquela mulher, ele seria visto como alguém que daria licença a um crime hediondo. E assim ele ficaria desacreditado diante das autoridades e diante de todo o povo. Então Jesus, na verdade, quando ele foi interpelado, ele foi testado. Porque, na verdade, eles não estavam preocupados com a mulher. O alvo deles ali era Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição para acusá-los. Mas, querido Jesus, sabe o que Jesus fez na hora que ele foi colocado nessa posição ali como juiz, como alguém que viesse dar uma resposta para resolver aquele problema? Jesus os ignorou. E a Bíblia diz que ele se baixou e agora passou a escrever no chão. E ele disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aquele que não tiver pecado, seja o
único que está liberado para começar a executar a sentença sobre esta mulher. O que eu aprendo aqui, amados? Nós temos uma facilidade muito grande de acusar as pessoas. Muitas vezes nós nos colocamos como juiz porque queremos julgar segundo o nosso entendimento. Não é? Isso é uma coisa natural. As pessoas fazem isso de uma forma muito regular, cotidianamente, de forma muito natural. Nós temos uma tendência de sempre julgar, mas a Bíblia diz que nós não fomos chamados para ser juiz, para sermos juízes. O próprio Jesus, quando ele encontrou o homem nesta condição de pecado, em que o salário do pecado é a morte, e todos nós estávamos condenados, estávamos destinados à morte eterna, estávamos destinados à condenação, nós seríamos destruídos no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Queridos, Satanás é o acusador das nossas almas. Ele nos acusa, ele nos acusou e nos acusa constantemente diante de Deus. Mas a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe o que ele veio fazer? Ele veio cobrir o seu pecado. Ele veio pagar o preço pelo seu pecado. Ele veio morrer na cruz do Calvário porque era o lugar que estaria destinado para mim e para você. Todos aqueles transgressores, aqueles que cometiam iniquidades, eles eram sentenciados. Os malfeitores eram colocados na cruz. Aquele lugar era para mim e para você, lugar de condenação. Mas ele tomou o seu lugar. Ele assumiu a sua culpa. Ele pagou o preço pelo seu pecado, para que na sua morte você pudesse viver. Quando ele recebeu todos os seus pecados, a Bíblia diz que Deus teve que se afastar, teve que virar as costas para ele, porque o Senhor não pode coadunar, não pode se misturar, não pode ter comunhão com alguém em pecado. Neste momento, ele fez uma declaração dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Parece que no momento em que nós estamos sendo acusados, estamos sendo injustamente envolvidos no laço do diabo, acusados de algum pecado, parece que Deus também, por um momento, se afasta de nós. Mas o fato, queridos, é que a Bíblia diz que o Senhor, Ele nunca vai te abandonar. Não te deixarei, nem te desampararei, mas eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Sabe por que Deus diz isso, irmãos? É porque mesmo na perspectiva de você, aleluia, for surpreendido acidentalmente ou não por um pecado, a Bíblia não está colocando aqui alguma condição, mas que Ele estará constantemente contigo todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus já conta com a sua fragilidade. Deus já conta com essa natureza que a cada dia ela vem sendo trabalhada para dar lugar à nova natureza, que é a natureza que Deus colocou dentro de você. Porque essa natureza humana, a velha natureza, essa natureza
se depender dela, ela verdadeiramente vai nos lançar em terra, vai nos jogar no chão e vai nos expor à condenação. É por isso que nós temos que mortificar essa natureza. A cada dia nós temos que fazer morrer e sepultar essa natureza, porque se depender dela, ela vai te levar para o inferno, porque a carne não vai herdar a vida eterna, a carne não tem parte com Deus. Aleluia, a Bíblia diz, queridos, no capítulo 8 de Romanos, que o pendor da carne é morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz. Por isso você não é carne, você é Espírito. E porque você é Espírito, você tem que discernir e entender e viver pelo Espírito. Mas a carne, ela é inimiga, constitui-se inimizade contra Deus. Na carne ninguém pode agradar a Deus. É por isso que Deus, vendo a sua condição, a sua estrutura, porque Ele diz àquele que está em pé, cuide-se para que não caia, e todo homem seja mentira e Deus verdadeiro. A Bíblia diz que, mas se por acaso você cair, se por acaso você se acidentar, porque eu não acredito, irmãos, que nós que já fomos regenerados, que já fomos lavados pelo sangue carmesim do Cordeiro de Deus, que foi vertido lá no Calvário, para lavar as suas vestes, para lavar os seus pecados, para nos purificar de toda injustiça. Eu não acredito que o homem que recebeu uma nova natureza, que hoje vive a cada dia, aleluia, crescendo na graça, porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Então eu não creio numa regeneração instantânea em que o homem se converte hoje e amanhã ele está livre de todo o pecado, ele está totalmente pronto e agora imune a qualquer contaminação. Mas não, irmãos, é um processo gradativo, é um processo que naturalmente a gente vai aprendendo a cada dia. A nossa alma, que foi exposta durante toda a nossa vida, que foi programada, e nós estamos aqui renovando a nossa mente, porque a nossa mente que, aleluia, vai trazer a codificação dos segredos espirituais, das profundidades, das profundezas de Deus. É a nossa mente, a que está cativa à obediência da palavra de Deus, é que vai trazer a revelação. Traz vida à letra, para que você não viva segundo o seu entendimento, mas segundo a revelação de Deus. Então, eu não creio que um homem que está sendo trabalhado, e Deus, queridos, Ele conhece a estrutura do homem, Ele jamais vai exigir algo que você não possa dar. Deus jamais vai exigir de você, que tem uma estrutura frágil, algo que você não possa corresponder. É na proporção, é na medida do seu crescimento, é na medida da sua maturação, é na medida da sua regeneração, ou da sua restauração, é que a quem mais vai sendo lhe dado, mais também vai lhe sendo cobrado. Quanto mais Deus lhe dá, mais Ele vai te cobrar. Então nós somos alguém que fomos santificados. O Senhor nos tornou santo. Ele nos separou deste mundo, Ele pagou o preço, nos lavou dos nossos pecados, nos redimiu da nossa culpa. Ele rasgou a carta que nos prendia ao jugo do diabo. Ele nos deu a carta de alforria, pagou o preço, rasgou na cara do diabo e nos deu liberdade.